se além de fazermos muito mais pelos nossos imigrantes, não pensarmos e sentirmos que não podemos querer para os nossos imigrantes aquilo que negamos aos imigrantes dos outros entre nós acolhidos, que nos dão natalidade que não temos, serviços básicos de que precisamos, contributos para a riqueza nacional de que carecemos, como aconteceu em pandemia, quando tantos desses imigrantes de outros vivendo entre nós nos ajudaram a não parar setores inteiros como a construção civil. Marcelo Rebelo de Sousa disse que, basicamente, que a população portuguesa vai ser substituída. Precisamos mais imigrantes, ou devemos continuar a recebê-los. Não porque nos perguntaram, não porque vos perguntaram, mas simplesmente porque eles decidiram. Quem são eles? Marcelo Rebelo de Sousa não é católico, não é de direita, não é português, é judeu. Meiras Dialogue, segunda tribo, ele é judeu. É com grande prazer que me encontro aqui hoje, num espírito de abertura, paz e também de reencontro, na senda da presença dos meus antecessores, Presidente Jorge Sampaio, por 2 vezes, Mário Soares e Aníbal Cavaco Silva. Por isso, toda a Rabá. Muito obrigado. Obrigado pelo convite para visitar a sinagoga e para partilhar uma liturgia convosco. E obrigado por partilharem comigo esta linda homenagem a Shimon Peres. Gostaria ainda de aproveitar este ensejo para vos falar de outra herança que merece ser devidamente valorizada na história da nossa pátria comum. Refiro-me à herança judaica, personalizada pelos exemplos de tantas figuras da nossa história. A herança de todos aqueles que, forçados a converterem-se ao cristianismo, na sequência da promulgação do Édito de expulsão dos judeus de Portugal, aqui permaneceram e conseguiram preservar, ainda assim, sigilosamente a sua identidade religiosa. Refiro-me a tantos dos chamados marranos, dos apelidados cristãos novos, que adotaram nomes de árvores e de frutos, como apelidos que muitos milhões de portugueses mantêm ao longo dos tempos. Devo, aliás, referir, na sequência do que afirmou o Sr. Presidente da Comunidade, que não posso olvidar a linhagem de minha mãe, os Fernandes Duarte, oriunda da Covilhã, com a presença constante de sangue judaico. Ele é uma das pessoas mais frequentes nas reuniões do Clube Bilderberg, Francisco Pinto Balsemão.
que foi notícia agora recentemente por causa do convite a António José Seguro e a Paulo Portas, sendo que o grupo existe há muitos anos e já lá foram muitos portugueses convidados por si, presumo que todos. É um local de conspiração. Se acreditar nos livros. Há até quem diga que é de lá que saem os próximos ou os futuros líderes de vários países. É coincidência isso já ter acontecido? No caso português já aconteceu. Não. Cada membro do comitê diretor, eu sou o português do comitê diretor, temos critérios e, portanto, procuramos convidar pessoas que ou já têm importância ou que nós entendemos que poderão vir a ter relevância política, social, cultural. António Costa não é português, é goense, o pai era goense, comunista, alcoólico, boêmio, inclusive esteve presente em muitos comícios do Partido Comunista. E António Costa, o seu filho, quando foi realmente para a Índia, foi recebido como sendo o fim da ilha. A vitória de António Costa nas eleições primárias no PS não foi notícia só por cá. O Times da Índia também deu destaque ao novo líder socialista. É a primeira vez que um português de origem indiana pode ser primeiro-ministro. A vitória de António Costa às eleições primárias do Partido Socialista teve ecos na imprensa indiana. O jornal Hindustan Times dá destaque à notícia. Conta a publicação que o pai de António Costa nasceu em Moçambique, mas passou a maior parte da sua juventude em Goa, território então administrado por Portugal. O jornal recua 2 gerações e revela que o avô do atual autarca de Lisboa nasceu e foi criado em Goa e é descendente de proeminentes famílias hindus que se converteram ao cristianismo. Mas a imprensa indiana vai mais longe e apelida o novo secretário-geral do PS. Ele é agora o Gandhi de Lisboa, um cognome que deriva do alegado espírito missionário de Costa, por um lado, mas também do estilo de vida frugal ou espartano, por outro. Os jornais do país destacam o estilo descontraído de António Costa, de quem não se leva muito a sério, característica apontada aos goeses. Elogiam também a decisão de mover o gabinete para o bairro da Moraria, conhecido pelo tráfico de droga e prostituição, e de o renovar. O sucesso de Costa pelo antigo território português não deixou ninguém indiferente. A notícia do talvez primeiro-ministro indiano português foi mesmo a mais lida do portal Economic Times. So, do you feel that you are British? I identify myself as a Muslim. If I was born in a stable, I'm not going to be a horse. If I was born in Nazi Germany, I'm not going to be a Nazi. I mean, this is just an island I was born in. Rumesa and Chowdhury both live in East London, which is home to one of the largest Muslim populations in the UK. Mas ainda portugueses que ainda pensam que António Costa merece ser o seu primeiro-ministro, quando nem sequer é português. Aquilo que a lei dos homens poderá permitir a certa altura não quer dizer que seja a realidade. Biologicamente, tanto Marcelo Rebelo de Sousa como António Costa não são portugueses. Logo, pode-se dizer que Portugal, os portugueses, estão sendo governados por estrangeiros. Espetáculo! O povo português anda a dormir. Literalmente, a dormir. Eles já dizem-nos na cara que querem substituí-los. Como? Segundo Gaddafi, o Ocidente vai ser realmente dominado não pela espada, mas sim pelo vento das vossas mulheres. Perceberam? Gaddafi, que era o único líder, tinha a capacidade de bloquear, impossibilitar a invasão afro-muçulmana que se tem verificado desde a década de 2000, essencialmente para cá. Muammar al-Gaddafi of Libya said,
There are signs that Allah will grant victory to Islam in Europe, without swords, without guns, without conquest. We don't need terrorists. We don't need homicide bombers. The 50+ million Muslims in Europe will turn it into a Muslim continent within a few decades. Eu tenho contacto, a nível profissional, com vários portugueses que têm nomes como Mohamed, Baldé. Nem portugueses sabem falar. O seu coeficiente de inteligência também deixa muito a desejar. Deixa-vos dizer, muito, bastante. Fazer as perguntas mais corriqueiras possíveis leva a respostas de extremo tempo. Com uma capacidade intelectual de zero à esquerda. Confirma-se. O cabo normalmente é chamado de igreja. Era um daqueles. E os cartões de cidadão, a nossa nacionalidade está a ser realmente atribuída. E os portugueses basicamente só querem é ter dinheiro, ter pão na mesa. Estão-se a borrifar para a nacionalidade. Foi isso que o marxismo e o liberalismo cultural trouxeram. Estão-se a borrifar para a nacionalidade. Por isso, mesmo os portugueses saibam e venham saber massivamente, caso este canal fosse realmente uma expressão e pudesse realmente vir realmente até aos lares, até aos dispositivos realmente de muitos portugueses, mesmo que grande parte desses portugueses, milhões de portugueses, tivessem realmente a noção de que Marcelo Rebelo de Sousa afinal não é português, não é descendente de visigodos, conforme andaram a indicar, mas sim a sua mãe era judia, o que faz dele um judeu. Inclusive ele está envolvido em situações como as reuniões de Bilderberg. Eu acho mesmo assim os portugueses não iriam mover uma palha, não iriam fazer nada. Desde que eles tenham o seu ganha-pão, desde que eles façam as suas vidas, ninguém os incomoda, está tudo bem. E é este o Portugal que nós temos. Eu logo neste Portugal, sabem, eu sou uma pessoa muito interessada em história. Gosto de rever, de relembrar, conhecer mais detalhes sobre a nossa história, os nossos antepassados, os feitos, as façanhas. O máximo de informação que consigo obter da parte daqueles que fundaram Portugal. E eu vos dizer uma coisa, entre estes portugueses e os portugueses que fundaram, perpetuaram, conquistaram, expandiram aquilo que hoje consideramos Portugal, Minho, Algarve, os arquipélagos, vai uma diferença de... não é daqui, é só de... assim... enorme. Só que esses portugueses muito provavelmente não vão ouvir-me, não vão ter conhecimento, e mesmo que tivessem, começavam a replicar, tipo papagaios, tipo catatuas, dizer fascista, racista, nazi, salzarista. E sabem lá eles quem sou, onde vim, tudo passei, como é que cheguei aqui.